Salve, salve galera! Começando mais um vídeo aqui no canal do Saulo Alves. Agradecendo mais uma vez todo mundo que se inscreveu nesses últimos dias, né? Que compartilha, que se inscreve, que deixa o like, que assiste aqui os conteúdos. Um domingo muito diferente, né? Tá até com cara de domingo aqui, tá? Um solzão apareceu aqui hoje. Tá um cara de domingo, aquele domingo sossegado, assistindo ali o Globo Rural, né? Pequenas empresas, grandes negócios. Mas é um domingo muito diferente para ser do Fortaleza, né? O primeiro domingo, depois de muitos anos, que a gente passa sem o Marcelo Paes no comando do Fortaleza. Eu vou fazer aqui alguns comentários e trazer alguns bastidores da saída do Marcelo Paes. Mas antes, peço que você, se você está querendo comprar o material escolar do seu filho, mochila, estojo, garrafa, Água Case aqui, ó, tá passando aqui embaixo o QR Code. A Água Case está com muitos itens em promoção no seu site. Tem muita coisa, tá? Assim, tô falando aqui do material escolar, mas também tem itens do Fortaleza, tem itens de quase todos os clubes do Brasil, de produtos licenciados da Marvel, tem case, capinha, você compra uma capinha, leva duas. Então, tem muita coisa no site da Água Case. Você aponta a câmera do seu celular pro QR Code aqui na tela, vai direto pro site e você usa aqui o nosso cupom Saulo Alves. Você tem desconto, tá? Então, aproveita aqui a oferta, passando aqui embaixo o banner, QR Code e o meu cupom GOCASE, tá bom? Ó, Marcelo Paes vivia uns últimos, talvez os último ano dele, os últimos, sei lá, 15 meses, não sei. Ele vivia, assim, algumas crises de, eu não sei nem dizer se é realmente identidade, mas, assim, algumas coisas não estavam mais como antes, né? E uma coisa me chamou a atenção, até o Marcelo Paes falou na live do Razão e Clubismo antes de ontem, né? Que teve umas faixas que foram divulgadas pela cidade em fevereiro, falando dele, falando da SAF, que a SAF não tinha funcionado. E ele chegou a me cobrar, a mim especificamente, que eu não apoiei ele nesse momento, que eu não repudiei as faixas, que eu não saí em defesa dele. E me veio a impressão que quando ele falou de boicote, quando ele falou de essas coisas que ele falou por muitas vezes aí, agora, antes de renunciar, é como se ele tivesse construído na cabeça dele uma ideia que ele é uma pessoa que não pode receber crítica, que ele é uma pessoa que não pode ser questionada, que ele não pode ser cobrado e que todo mundo tem a obrigação de defender ele o tempo todo. Assim, por que eu tinha que defender ele, hein? Por que eu tinha que sair em defesa de uma demonstração pública, livre, democrática, de alguém que estava questionando ele, cobrando ele, sei lá? E por que eu que tinha que sair em defesa dele, sabe? E por que você, torcedor, tinha que sair em defesa dele? Por que um conselheiro tinha que sair em defesa dele? Então acho que ele se sentia muito mal por isso, porque as pessoas não compravam as brigas por ele. Que ele estava recebendo críticas, era para todo mundo sair em defesa e apoiar e dizer que quem está criticando está errado e tudo mais. Então acho que isso também abalou um pouco ele, né? Essa questão que ele fala de boicote, essa questão que ele fala de... Ele falou um outro termo que eu esqueci agora. Era porque por muitas vezes as pessoas não concordavam realmente com aquilo. As pessoas criticavam, né? Teve casos de reunião do Conselho Deliberativo que uma pessoa questionou lá a data de a entrega de um número, de um relatório, ou fez algum questionamento, e ele falou assim, bom, se vocês quiserem eu posso sair. Se é isso que vocês querem, eu posso entregar o cargo. Assim, é como se ele se colocasse sempre a condição de não ser questionado, porque se ele for questionado, ele vai entregar o cargo, né? E eu acho que isso vinha martelando na cabeça dele durante todos esses meses, né? Essa falta de apoio coletivo, essa falta de abraço coletivo. Acho que ele foi acostumado a... Saiu da arquibancada, mostrou como é que faz, não sei o que, o CEO Marcelo Paes. Eu acho que ele entendeu que isso significa de forma integral. O tempo todo é apoio, é incentivo e não pode ter uma crítica, não pode ter um questionamento, não pode ter uma cobrança, né? E aí esse final de ano também aconteceu algumas mudanças, né? Onde o conselho da SAF chegou muito próximo dele, né? E aí eu questiono por que a SAF não chegou antes, né? E aí começou a ter muitos embates
entre o conselho da SAF e o CEO, embates entre diminuição de folha de pagamento, diminuição de quadro de funcionários, pessoas que devem ser desligadas, pessoas que não devem ser desligadas, a quantidade mínima, a quantidade máxima, funções de pessoas a serem redistribuídas. Então, começaram a ter diversos embates entre o conselho da SAF, que ele orientava o Marcelo Paes como funcionário da SAF do Fortaleza a fazer, e ele percebeu que naquele momento ele não tinha mais o total apoio, ele não tinha mais a total liberdade, ele não tinha mais a total autonomia, né, para fazer tudo o que ele quisesse, porque ele se acostumou a isso há todos esses anos, a ser a última voz, a ser a palavra que decide, a ser a pessoa que escolhe, a ser a pessoa que não escolhe. E ele começou a ver que ele estava perdendo um pouco esse espaço e que 2026 seria um ano muito diferente para ele. E eu acho que é corretíssimo, tá? Quero aqui publicamente dizer que o Conselho da SAF estava fazendo o que era para ter feito desde 2023, quando foram eleitos, né? E aí, no meio de tudo isso, surge uma proposta do Corinthians, uma proposta essa para ganhar, ao que consta, 3 vezes mais do que o salário atual do Marcelo Paes no Fortaleza. E aí ele uniu aí o útil ao agradável. Desgaste com a torcida, desgaste com conselheiros, desgaste com o conselho da SAF. Um ano muito difícil para o Fortaleza, sem dinheiro. Um ano de desafios enormes para o Fortaleza. E uma oportunidade de jogar Libertadores, de ir para o Corinthians, de ganhar um salário alto, de ter talvez uma liberdade, não sei, né? Que talvez ele julgasse que não fosse ter mais aqui. E aí ele escolheu abandonar o Fortaleza e ir para o Corinthians. Complexo, né? Complexo. Isso aqui, ontem à noite eu conversei com algumas pessoas, ontem à tarde, e me parece muito complexo. Eu vou utilizar a palavra apenas complexo. Mas com enormes incoerências, né? Talvez eu faça um vídeo depois falando sobre as incoerências de Marcelo Paes. Porque são tantas incoerências que a gente até fica um pouco confuso. O que me assusta também é que tem muita gente defendendo o Marcelo Paes. Sabe? Tem muita gente aqui nos comentários falando: e agora, Sal, tá feliz? Tá aí, Sal, a tua mudança no departamento de futebol que tu tanto queria. Tá aí, Sal, parabéns. Assim, como se eu fosse o culpado, cara. Eu sou o culpado, eu sou o responsável por isso. Eu cobrar uma reformação do departamento de futebol, eu cobrar a saída de pessoas, significa que eu estou feliz porque o Marcelo Paes abandonou o cargo? Porque o Marcelo Paes nos colocou numa condição extremamente complicada agora, faltando, hoje é dia 28, faltando aí 10 dias para começar o Campeonato Cearense. O time vai se reapresentar amanhã, segunda-feira. Quem é que vai receber os atletas amanhã no PC? Né? Quem é que vai receber o Carpinho amanhã no PC? E você acha isso normal, cidadão? Eu torço Fortaleza Esporte Clube, cara. Eu não tenho culpa se você torce Marcelo Paes, se você é fã número 1 do Marcelo Paes, se você respeita mais o Marcelo Paes do que o Fortaleza. Eu acho isso inadmissível, entendeu? Enfim, vamos embora, começar esse domingo. Que Deus abençoe todo mundo. Um abraço a todos, deixa o like, se inscreve, compartilha e comenta.